Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos refletir sobre o capítulo 4 do livro Ceifas de Luz, pelo Espírito Emmanuel e o médium Chico Xavier. O título do capítulo é Seres Amados, e Emmanuel se utiliza de uma passagem do Evangelho para poder contextualizar o seu ensinamento. A passagem escolhida é de João, que diz: aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Para a gente entender melhor essa passagem, precisamos entender duas questões: a palavra irmão e o significado de tropeço. E para entendermos isso, é preciso entender quem é o nosso próximo. Jesus foi tentado com essa pergunta. Um dos fariseus fez a pergunta para ele quem seria o seu próximo. Se Jesus falasse que o seu próximo era um que não era um dos hebreus, que à época era aristocracia espiritual e que consideravam os legítimos filhos de Deus e o povo escolhido, ele poderia cair em contradição e ser reportado às autoridades. E consciente disso, ele resolve contar uma história. E essa história é do bom samaritano. Um homem vinha descendo de Jerusalém a Jericó quando foi surpreendido por ladrões e salteadores. Os ladrões tiraram tudo que esse homem tinha, espancaram o homem e deixaram ele jogado no canto lá no caminho. Coincidentemente, estava passando naquele exato momento um fariseu que olhou o homem e passou ao largo e nada fez. Pouco tempo depois, passou um levita, que é considerado um doutor da lei. Olhou o homem naquele estado deplorável e também nada fez. Eis que passava um samaritano, que quando olhou aquele homem naquele estado, foi tocado por uma íntima compaixão. E resolve, então, a curar as suas feridas e atá-las através do vinho e através do azeite. Pega aquele homem, coloca na sua montaria e leva para a estalagem mais próxima. E diz ao dono: aqui estão 2 denários. Se você precisar de mais, quando eu retornar, eu restituirei em dobro. Jesus termina essa história e pergunta: qual desses 3 lhe parece ser o próximo? O samaritano, o fariseu ou o levita? Ao invés deste homem falar o samaritano, ele diz: aquele que agiu com misericórdia. E Jesus fala: então vá e faça o mesmo. Tem muitos ensinamentos que a gente pode retirar desta passagem. Em primeiro lugar, esse homem, ele vinha de Jerusalém a Jericó, ou seja, Jerusalém representava a espiritualidade. Ele estava em um declínio espiritual, então ele estava numa vibração mais baixa. Este homem caiu na mão dos salteadores, teve a questão da sintonia, e aqueles que passaram ao largo foram aqueles que não foram tocados em seus corações. Este homem, Jesus não fala se ele era samaritano, se ele tinha trajes de sacerdote, ele apenas fala que é um homem, mostrando a nós que este homem é a humanidade, é o nosso próximo, todos aqueles que estão ao nosso lado e precisam do nosso auxílio. O samaritano, na época, era tido como um excluído pelos fariseus. Eles repudiavam os samaritanos, de tal sorte que aquele fariseu que tentou Cristo não disse que o próximo foi o samaritano, ele disse que foi aquele que agiu com misericórdia, tamanho o seu orgulho. Quando ele usa o samaritano de azeite e vinho, o azeite representa a fé, aquilo que mantém aceso, e o vinho, o espírito. Por isso que o símbolo do espiritismo é a videira.
quando ele dá os 2 denários, o denário, um representa o amor, o denário era uma moeda, o outro, a sabedoria. E ele diz que iria restituir em dobro. É o Cristo. É o Cristo que nos restitui tudo em dobro, tamanha a sua misericórdia. Então, em primeiro lugar, entendemos que irmão somos todos. Todos nós fazemos parte da humanidade. Humanidade significa humus, de filhos da terra. E o título desse capítulo é Seres Amados. Todos os seres devem ser amados. Todos nós estamos evoluindo juntos. Todos nós estamos na mesma jornada espiritual e queremos ser felizes e queremos aprender. A segunda parte é o tropeço. Porque aquele que ama o seu próximo e anda na luz, e seu caminho não será motivo de tropeço. Mas o que é o tropeço? Em algumas traduções, a palavra tropeço é substituída pela palavra escândalo, que tem a conotação de pedra de tropeço. Tropeço significa, de fato, quando nós trocamos os pés, quando nós caímos. E aí a gente pode transportar isso para o nosso caminho espiritual. Quando nós caímos em tentações, quando nós deixamos ser levados pela torrente de paixões. E o Cristo nos disse que é preciso escândalos, mas ai daqueles que os cometerem. Porque os escândalos, o Cristo sabia, em nosso estágio ainda muito rudimentar espiritual, são necessários para a nossa evolução. Mas ai daqueles que os cometerem, porque irão passar pelas leis divinas até aprender qual é o caminho. E o caminho é mostrado por Emmanuel quando fala seres amados. O caminho é o amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar sobre a lei do amor. E ele vai dizer sobre as gradações da evolução. Em primeiro lugar, vêm os instintos. Depois, quando o ser humano desenvolve um pouco mais, ele tem as sensações. E vem as paixões e tudo mais. Quando ele consegue atingir uma tônica maior de evolução, ele tem os sentimentos. E o amor é o sentimento por excelência. É o sentimento mais elevado. É aquilo que vibra, que nos conecta aos planos maiores. E para tentarmos entender sobre o amor, temos que entender sobre a caridade. Porque caridade, diz o Evangelho, é benevolência para com todos, e daí seres amados são todos os seres amados. Não tem distinção se aquele professa a fé, se aquele tem uma visão diferente, se faz parte ou não faz parte da família. São todos. Indulgência para com as fraquezas alheias e perdão das ofensas. Emmanuel vai dizer que todos nós fazemos parte desse educandário, ou seja, todos nós somos aprendizes. Educandário, ele quer dizer que a escola é um colégio. Tem aqueles que evoluíram mais e o dever deles é suportar e apoiar o caminhar daqueles que estão num caminho evolutivo menor. Por isso que o Evangelho vai dizer sobre o perdão, reconcilie-se rápido com o seu próximo. Porque caso contrário, você vai ser indicado para o juiz. O juiz vai te levar ao oficial de justiça, que por sua vez, você será levado para a prisão. O que significa isso? A prisão é um estado interno. Assim como o tropeço também o é. Assim como o que dizemos de inferno também é um estado interno. É aquele momento em que a nossa consciência nos dá a mágoa de não termos perdoado, o rancor. E isso é motivo de tropeço. Isso é não andar na luz, porque assim andamos na escuridão. Estamos mais distante do caminho evolutivo. Portanto, a lei do amor é a lei da caridade. E somente através delas conseguiremos entender o que é andar na luz e o que é amar o nosso próximo. Emmanuel vai terminar nos dizendo que se queremos auxiliar, teremos que cultivar a coragem de compreender. E coragem significa cor, coração, agem, agir. Agir com o coração.
como fez também o samaritano. Foi movido de uma íntima compaixão. Ele se conectou com a humanidade do outro. E não só isso, como também ter a paciência de esperar, a indulgência, cada qual no seu estágio de florescimento. Mas que nós não sejamos motivo de escândalo para o nosso próximo, que possamos auxiliar e suportar o seu desenvolvimento. E a esperança do verbo esperançar, de termos uma esperança não passiva, mas promovermos os meios de transformações. Por isso, sejamos polinizadores dessa primavera espiritual. E assim como Cristo, vá e faça o mesmo. Ame o seu próximo, se reconcilie com ele e busque o caminho do amor, que, de acordo com o Evangelho, faz com que os nossos pés fiquem tão leves que somos transportados fora de nós mesmos. Conseguimos entender a alegria, a aventura dos espíritos superiores. E que a paz do nosso Mestre esteja convosco. Que assim seja, graças a Deus.